Olá, como vai? O título deste vídeo nos leva a refletir a visão econômica de Friedrich Hayek. Segundo esse economista, não há como domar a inflação de preços sem custos no mercado de trabalho. A visão dele é oportuna, pois o Brasil hoje se encontra com mais de 12 milhões de desempregados, e tal descalabro foi o resultado do combate à inflação de preços. Vamos então procurar entender esta visão econômica de Hayek. A visão de Hayek se baseia na teoria austríaca do capital e de como as expansões artificiais monetária e do crédito bagunçam toda a sua estrutura. Entrando mais a fundo na explicação, a expansão artificial do crédito bagunça os preços relativos da economia e as taxas de lucro dos diversos empreendimentos. Isso acontece porque a moeda, ao contrário do que acredita a corrente econômica dominante, não é neutra. Ao entrar na economia, a nova moeda vai percorrendo os setores da economia aos poucos e, como tal, alterando os preços relativos. Ato contínuo, os empresários são levados então a investir seu capital nesses setores que se tornaram artificialmente lucrativos ou mais lucrativos pela expansão do crédito. Ao fazerem isto, a estrutura de produção da economia é modificada, levando a uma superalocação de capital e mão de obra para esses setores. E isto, segundo Hayek, será tão duradouro quanto as expansões monetária e creditícia continuarem em aceleração. Portanto, assim que as taxas de aceleração destas expansões forem mantidas ou reduzidas, tal situação artificial terminará, sendo a recessão e o desemprego as consequências. Fica então parecendo que o desemprego é uma forma de combate à inflação, o que nos levaria a imaginar que mais inflação é bom para o emprego. Porém, ambos os pensamentos são igualmente enganosos. Sobre este ponto, vamos ao que diz Hayek. O desemprego não é um meio de combate à inflação, o que é erroneamente sugerido pela teoria macroeconômica de Keynes, e sim o resultado da desaceleração da taxa de crescimento das reservas monetárias. Tão logo inflacionada a demanda por recursos se reduzir naqueles setores onde anteriormente se havia expandido, os empresários recomeçarão a alocar não só os recursos, como também a mão de obra. Outra frase de Hayek que resume bem o seu pensamento é a seguinte: não há aterrissagens suaves para uma economia na qual a ordenação das atividades econômicas tenha sido quebrada pela inflação. Outro ponto interessante, que é alertado por Hayek, é a inércia inflacionária. Quando governos e políticos, ao defenderem uma política monetária, entre aspas, de pleno emprego, isso levará ao aumento da inflação e, por conseguinte, a reivindicações de aumentos salariais por parte dos sindicatos. Se o aumento efetivado não é condizente com o aumento da produtividade, o aumento do desemprego se fará presente. O governo, vendo tal fato, se verá obrigado a uma nova rodada de política monetária, entre aspas, de pleno emprego, criando um ciclo vicioso difícil de sair. Esta foi a realidade brasileira durante os anos 80 e 90, na qual certos economistas da época viram essa inércia inflacionária como a causa de todo o problema e não como o que era de fato, uma consequência da inflação. Tal erro de diagnóstico levou a 5 planos econômicos onde se propunha o congelamento de preços como remédio. Todos eles fracassaram. Conclusão: segundo Hayek, a recessão e o desemprego são consequências inevitáveis da inflação. Suas consequências dolorosas não são sentidas quando ela está vigente, mas sim quando ela termina. Não se trata então, ao evitar o combate à inflação, de evitar o desemprego. Se trata, ao combater a inflação, de aceitar um desemprego menor hoje do que ele seria amanhã. Portanto, longe de ser algo maléfico ao emprego, o combate à inflação é totalmente condizente com uma economia e mercado de trabalho saudáveis e que desprezam o artificialismo.